Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Nós entendemos que hoje o mundo, se fala muito de gestão ágil, se fala muito de agilidade, se fala muito de ter resultados de maneiras rápidas, como obter resultado de maneira rápida, de maneira efetiva. Você vê cada vez mais a tecnologia mudando, produtos mudando, processos mudando, cada vez mais a gestão autônoma, através de aplicativos, através de métodos, bancos revolucionando toda a sua base de dados, toda a sua interação com os usuários. E os concorrentes vindo, o concorrente que antes você tinha uma imagem que de repente ele pudesse chegar e te assombrar, hoje ele está coladinho em você, buscando resultado. E muitas vezes te copiando, Você acaba de lançar uma ideia, não é nem dias depois. A gente vive num resultado que em horas esse cara já te copiou e já melhorou, pegou o teu feedback, já corrigiu, já lançou na sua frente. Então, melhorar o resultado, fazer a sua equipe estar preparada para responder de forma ágil é importante. Porque, naturalmente falando, se a sua equipe não está entregando, alguém está carimbando o resultado na sua frente. Mas, desconstruindo um pouco alguns conceitos, e uma falha que alguns líderes têm, que muitas vezes acreditar que um treinamento específico, uma ação de treinamento, seja ela um curso, seja ela uma universidade, seja ela um seminário, um workshop, feita de maneira isolada para a sua equipe, vai resolver o problema ou operar um milagre na resolução de problema. Então, quando você analisa, por exemplo, treinamentos, ele na verdade, ele é importante, Nós ganhamos aqui a nossa vida, há mais de 16 anos a gente faz isso, mas a gente nunca olha para isso como um movimento isolado. E eu acho que o mais importante é lidar com uma curva de estabilidade, Uma ação que realmente chegue num patamar e se mantenha, Não caia, porque se cada hora você tiver que usar um treinamento, Hoje você usa uma palestra para motivar a tua equipe, amanhã você usa um seminário, amanhã você usa um programa educacional, daqui a pouco você vai ter que fazer o quê para motivar, Então, eu não quero dizer que isso não seja importante, isso é muito importante, mas aqui a gente vai abordar ele como parte de um todo, parte de uma gestão um pouco mais integrada dentro da área de humanas, tá? Sempre as minhas soluções, elas são práticas e são focadas em 3 eixos, tá? Então a gente vai trabalhar o primeiro eixo, que é um eixo que eu acredito muito, que é antes de você pensar em treinamento, antes de você pensar em desenvolver sua equipe de maneira rápida e efetiva, você tem um papel muito importante dentro disso, que é despertar a necessidade nas pessoas. Antes de prover qualquer ação de treinamento, nós temos que despertar a necessidade. Como é que você faz isso? Independente se eu estou falando de um grupo de pessoas, se você lidera um grupo de pessoas, ou se você basicamente tem uma pessoa que você está liderando, a fórmula é a mesma. Sentar com essa pessoa, explicar um pouquinho da estratégia da empresa, explicar aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, é um ponto muito importante. Qual é o percurso, qual é o caminho que a gente vai desenvolver, quais são os eventuais desafios que nós vamos encontrar nesse caminho. E aí que vem uma parte muito importante, usando a ferramenta de comunicação, o feedback. Você dizer para essas pessoas o que está legal, mas principalmente aquilo que não está legal, aquilo que não está performando bem, seja com viés do que não está performando bem porque a equipe houve um apagão de conhecimento ali e ela não conseguiu chegar no resultado, ou seja porque a equipe não apresentou a atitude que deveria apresentar. Mas as pessoas precisam saber que para a gente sair daqui e chegar nesse resultado específico, a gente vai ter que melhorar muita coisa na equipe. A gente vai ter que usar muita coisa boa, muita característica positiva que o grupo tem, mas a gente vai ter que melhorar relativamente muitas outras coisas. Então isso é um exercício muito importante, porque nesse momento você começa a trazer clareza para as pessoas. As pessoas começam a ter uma dimensão do que está indo bem no grupo e começam a ter um entendimento, fala, poxa, aqui realmente a gente não está conseguindo. A gente precisa entender que para a gente chegar nesse caminho a gente vai precisar disso. Ou seja, é como se você realizasse uma abertura, uma fenda na mente das pessoas em desenvolver e explicar para elas por que a gente tem que se preparar, por que a gente tem que chegar num caminho crítico, Então você garante que todo mundo sai sabendo da sala de treinamento, mas você não garante que as pessoas vão aplicar. Essa é uma grande diferença dentro do processo. Então, essa é a primeira fase, independente se você
vai financiar qualquer tipo de formação para a tua equipe, se a tua equipe vai fazer um seminário, se você está mandando alguém fazer um curso aberto, se você vai parar o time para discutir um tema específico, se vai pagar faculdade, MBA, mentoria, é importante abrir a necessidade na mente das pessoas, tá ok? Legal, aberta essa necessidade, então todo mundo entende o porquê, mas ao mesmo tempo tem a clareza disso, mas ao mesmo tempo talvez concorde com a tua visão e talvez não. Aí é importante, né, uma vez que você despertou a necessidade, você entender a necessidade. Aí é muito legal você como líder, né, tomar um formato mais de mentor, você tomar um formato mais de professor, mais de apoiador para a tua equipe e entrar dentro da tarefa mesmo, entrar dentro do dia a dia, mergulhar, né? Tem hora que você tem que ir lá e tem que ver com teus próprios olhos, você tem que formar a tua própria opinião sobre aquilo, tem que julgar, e isso é muito importante, né? Você sentar com a equipe e começar. Aí, naturalmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em apoiar as pessoas na execução das suas atividades e tentar, através das atividades, entender qual seria o melhor conteúdo, qual seria a melhor forma de treinar as pessoas. E, na verdade, o teu desafio não é só isso. O teu desafio é fazer com que as pessoas localizem os gargalos da operação. Não só olhar para a rotina, mas entender que a rotina é composta de vários gargalos, né? O que eu vejo também, e é uma experiência que a gente tem, muitas pessoas, elas fazem curso, fazem treinamento, fazem MBA, aí o cara chega dentro da empresa e tenta colocar isso na prática. Quando ele vai colocar isso na prática, ele dá de frente com um paredão, né? Ele dá uma pancada num paredão. O que é esse paredão? Esse paredão é um gargalo do processo que não está muito bem definido, é um bloqueio cultural da empresa, é uma fase que não está pronta ainda, antes dele chegar a exercitar esse trabalho, aí você é valioso, porque você ajuda a pessoa a converter, ele pegar aquele conhecimento e converter ele dentro do trabalho, ele executar isso no dia a dia, ele olhar para aquilo e associar isso com o dia a dia dele. Então isso fica rico e isso ganha uma profundidade maior, né? Na verdade, o teu trabalho é encorajar a pessoa a aplicar, porque quando você estimula a pessoa a aplicar, principalmente num gargalo, algo que obstrui o resultado do time, algo que bloqueia o resultado da equipe, você mostra para a pessoa a famosa frase que quem tem conhecimento tem poder, e quem tem conhecimento consegue chegar e consegue triplicar os seus resultados, né? E consegue resolver os seus problemas, que conhecimento e vontade faz uma diferença danada, legal? Então, essa é uma fase muito importante, entender as necessidades e dentro da necessidade fazer com que as pessoas possam associar o conteúdo que elas estão aprendendo com essa necessidade, legal? Aí sim tem mais uma fase que é bem legal, que é o desenvolvimento dos skills, né? Desenvolvimento dos skills, que aí sim, uma vez que a equipe tem clareza, sabe o caminho, sabe o que está legal, sabe o que não está legal, consegue mergulhar dentro do processo, reconhecer os seus gargalos, entender o que meio que serve para cada situação, associar isso, você pode dar aquela potência no grupo, que é o desenvolvimento dos skills, que na verdade é o contrário do que algumas lideranças pensam, que é para a pessoa sair fazendo esse desenvolvimento, é para ela manter esse resultado contínuo, é para ela manter esse resultado em alta. Essa palavra, skills, né, uma palavra da moda agora, né? O que quer dizer skills? Skills, na verdade, nada mais é do que o desenvolvimento das competências. A gente entende que para um profissional ter um resultado bacana, um resultado efetivo, ele tem que desenvolver a parte técnica e a parte comportamental. Quando eu estou falando da parte técnica, a gente está falando do hard skill, a parte mais da ação, é informática, é programação, é inglês, é Excel, é o conhecimento do produto, é o conhecimento de ferramenta BI, é o conhecimento técnico que envolve o processo, é o método em si de fabricar, é o método em si de fazer, é o método em si de construir algo. Quando eu estou falando da parte comportamental, eu estou falando mais do soft skill, que é a parte que envolve mais as atitudes, é a proatividade, é a comunicação, é o relacionamento interpessoal, é o foco em resultado. Aqui a gente está falando daquelas habilidades que ajudam o cara a expandir, né? Ajudam ele a aplicar e ajudam ele a expandir, né? Dentro do processo. Quando a gente fala de reforçar o skill de um profissional, eu gosto muito de uma metodologia que se chama Learning Organization. O que é isso, Learning Organization? Em tradução, é a organização que aprende, a organização que é capaz de aprender. Eu concordo com o Peter Senge, que muitas vezes
universidades, academias, tudo isso é importante para formar competência no profissional. Mas ele também fala que a organização é um ecossistema rico, é um ecossistema repleto e muito peculiar de vários ambientes de adversidade, vários ambientes de aprendizado. Então ele diz que a empresa tem tudo que você precisa para aprender. Ela tem problema, ela tem desafio, ela tem necessidade de superação, ela tem tanto na parte técnica quanto na parte comportamental. Então, seguindo muitas vezes um conselho do Peter Senge, uma coisa que a gente tenta levar para o dia a dia, a gente esquece de usar todo esse potencial que a empresa tem a favor da empresa. Uma coisa que dá muito certo e ajuda a manter, principalmente, constância de resultado dentro dos trabalhos em grupo, dentro dessa visão de desenvolvimento de equipe de longo prazo, é a parte de você usar o melhor da equipe a favor da equipe. O que significa isso, usar o melhor da equipe a favor da equipe? Uma experiência que a gente tem dentro desse fortalecimento de skills é você, como líder, identificar dentro da empresa essas pessoas que têm um alto compromisso com o resultado, que são pessoas comprometidas e, por sua vez, estão tendo resultados dentro daquilo que você acha que é adequado. Poxa, eu queria que mais pessoas saíssem da zona amarela para a zona verde, né? Que elas conseguissem esse tipo de resultado. E aí você eleger essas pessoas que tenham esse tipo de resultado, porque ou elas têm um soft skill forte, ou um hard skill forte, ou ambos, né? Dentro de uma condição adequada, e você colocar essas pessoas como pontos focais dentro da equipe para serem agentes multiplicadores, agentes facilitadores de resultado. Veja bem, essas pessoas sendo posicionadas dessa forma, elas não cobrem de maneira nenhuma o seu papel. Você ainda continua com um papel importante, que é o papel de treinar, orientar, delegar, acompanhar, gerar o desenvolvimento da sua equipe. Mas elas entram dentro do microambiente, daquele momento que você não vê, aquela situação que você acaba não tendo tempo hábil para acompanhar. Então elas acabam entrando e apoiando a equipe. Olha, aqui eu costumaria agir, se eu fosse você eu agiria também. Aqui, cara, você precisa emendar o A com B, o C com D, né? E ele começa a te mostrar tecnicamente quais são os pontos. Esses caras, eles podem parecer uma coisa invisível, mas eles ajudam muito no processo de aceleração e principalmente no processo de elevar, né? Quando você fala equipe entregar resultados, né? Desenvolver uma equipe para que ela entregue resultados de maneira rápida, às vezes você tem 5 níveis de resultado na equipe e você consegue entregar 1 ou 2 de maneira rápida. Quando você começa a usar esse tipo de estratégia de multiplicadores, de eleger isso, você começa a criar aceleradores que vão entendendo que coisas dão certo aqui e essas coisas vão sendo multiplicadas para os outros projetos, para os outros pilares, buscando realmente um rendimento uniforme, né? Então, e isso está onde? Isso está no mercado? Isso está dentro da tua empresa, cara. Isso está aí dentro da tua empresa. Com certeza, você que está nos assistindo vai olhar e vai conseguir... Olha lá para a tua célula de trabalho. Olha lá para o teu ambiente. Olha, e com certeza, se você não for um desses multiplicadores como líder, com certeza você, nesse momento, já deve estar lembrando de pessoas que podem te ajudar nessa jornada. Esse tipo de projeto tem ganhos não só na base do conhecimento efetivo, mas eles geram muito ganhos a longo prazo. Não deixa de ser uma oportunidade para você testar novos talentos dentro da empresa, testar pessoas que têm uma habilidade, que muitas vezes têm uma comunicação boa e conseguem apoiar o grupo, e essas pessoas, o grupo meio que vai elegendo elas para que elas também possam no futuro ser líderes como você e estar preparado aí para poder buscar o resultado dentro da tua organização, né? Então, particularmente falando, outra coisa muito legal, às vezes você fala em investir em treinamento. Treinamento, eu concordo que é um ativo necessário, né, dentro das organizações, mas não é barato. Um bom treinamento não é barato. Então, muitas vezes, você, ao invés de treinar 100 pessoas, você pode desenvolver 10 e 10 impactar diretamente dentro de 100 pessoas. Ou seja, você tem um resultado. Você cria um canal para poder colher esses resultados. Agora, pensa assim, você chegando nessa maratona de trazer clareza, né, ter o entendimento para as pessoas, despertar a necessidade, entender a necessidade, fortalecer o skill com base no skill da equipe, a sua visão sobre o que precisa ser treinado e precisa ser desenvolvido, quando você coloca isso na equipe, isso faz assim, ó, né? As pessoas elas não
prestam atenção no conhecimento, elas sugam ele, elas interiorizam ele, porque faz todo sentido para o cara, entendeu? Então teu investimento é mais assertivo, você colhe resultados mais assertivos e você cria um fluxo lógico para que esse conhecimento seja difundido dentro da tua organização. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.